Chamou atenção também aqui a Rosângela Moro, a mulher de Sérgio Moro, ela que é deputada federal, ela votou sim. Aí ela falou, olha, votei sim, para que deixemos de ser o pior sistema tributário do mundo, mas reforço minha oposição. A velocidade do processo. Defendi a necessidade de mais discussões e aprofundamento do texto, contudo, melhor para o país foi votar sim para a reforma tributária, apoiar a simplificação que favorece o ambiente de negócios e zerar a cesta básica e ajudar o nosso país, foi o que escreveu Rosângela Moro. O deputado de Minas, né, o deputado federal, o Nicolas Ferreira, ele reclamou, ele mostrou ali a quantidade de papel, ele falou, é muita coisa, é muito grande isso, como é que a gente vai analisar? Só que muito se falou que isso aí, ó, já está rodando há muito tempo. Só que eles chegaram agora. Pode justificar sim, Josias? Quer dizer, não deu tempo de ler o texto todo, não deu tempo de discutir, ou já estava mais do que discutido tudo isso? Eles já tinham que vir informados, hein? Como é que você vê essa justificativa, Josias, de que não deu tempo? Já estava mais do que discutido. O projeto está lá, esteve lá durante os 4 anos da gestão Bolsonaro. Não leu quem não quis, e ele sofreu ajustes, mas se você tem um gabinete bem equipado, você vai ter um assessor que vai ler o projeto, que vai te informar, olha, o principal é isso, é aquilo. Mesmo que você não seja versado em economia, você vai ter na sua assessoria alguém que tem esse tipo de conhecimento e que vai te orientar, vai te elucidar sobre as dúvidas em relação ao projeto. O Nicolas Ferreira estava apenas ecoando o discurso, o penúltimo discurso do Bolsonaro. Primeiro ele defendeu a rejeição da proposta, depois ele falou, vamos adiar, e aí disse que é muito complicado, que você tinha que estudar, tinha que ter mais tempo para estudar, e acabou ficando, ele ficou falando sozinho, ou com esses mais radicais, como o deputado Nicolas. Você mencionou o Romeu Zema, nós falamos aqui do governador Tarcísio de Freitas, um de São Paulo, outro governador de Minas Gerais, mas, exceto pelo governador Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, nenhum outro governador bolsonarista ficou contra a reforma. Tarcísio de Freitas a favor, Romeu Zema a favor, Cláudio Castro no Rio de Janeiro a favor, Ratinho Júnior do Paraná a favor. O Bolsonaro ficou falando sozinho, Fabiola. Não está sozinho porque tem esses deputados que põem peruca e que vão fazer discurso transfóbico na tribuna, como Nicolas Ferreira, esses continuam do lado do Bolsonaro. Então, a meu juízo, é muito difícil que um brasileiro conservador que observe esta cena consiga ficar do lado do Bolsonaro, a menos que esteja ainda vivendo no mundo da Terra plana, né? Então, acho que a tendência é de que o Bolsonaro, Uhum. porque ele não vai mudar, ele não vai se tornar um ex-Bolsonaro, a tendência é de que ele vá se fragilizando ao longo do tempo, né? E nesse caso, nessa matéria, ele ficou Uhum. falando sozinho ou com os amalucados ali que o seguem cegamente. E as pessoas têm procurado isso, né? Quem votou a favor, quem votou contra. E estão falando muito de uma dupla aí, ó, de companheiros, André Janones e Tarcísio de Freitas. O Tarcísio não votou, mas ele estava lá como se, né, pedindo voto, levantando voto. O partido do Tarcísio, Republicanos, ele votou em peso a favor da reforma. Foram 36 votos a favor e 3 não. E aí Janones não teve dúvida, colocou lá ele e Tarcísio de Freitas lado a lado e falou, olha, Republicanos votou em peso conosco e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis à reforma. Deixo registrado meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial para isso. Mônica, interprete aí, Tá companheiro tirando um sarro, Tarcísio. né? Tá tirando um sarro do Bolsonaro, né? Agradecendo o PL, os 20 votos, quer dizer, o Bolsonaro não conseguiu controlar esses 20 votos do PL, porque o Bolsonaro fez muita pressão para o PL fechar a questão, mas para o Valdemar Costa Neto não interessa, né? Ter esse tipo de atitude, de fechar a questão, justamente o PL deixa seus deputados à vontade para ter maior facilidade ali na gestão interna do partido, né? E então tem esses 20 votos e o do Tarcísio. Vou até retweetar, Fabiola, obrigada pela dica. Mas eles são companheiros. É uma piada aí. Mas essa piada, Mônica, não pode favorecer ainda mais Tarcísio? Não é algo perigoso aí que o André Janones pode fazer, não?
Mas o Tarcísio está distante, né? O Tarcísio está no governo de São Paulo. Eu acho que é aquilo que a gente já colocou aqui, né? Agora na Câmara, quer dizer, o Bolsonaro pode atrapalhar mais do que o Tarcísio, né? O Tarcísio ainda é uma hipótese, uma possibilidade lá para frente, né? E eu acho que ele quis aqui mesmo foi tirar um sarro dos bolsonaristas. Eu acho que foi isso que ele quis aqui, sem pensar muito também nas consequências. E você, Josias, É, como é que vê aí companheiro Tarcísio, André Janones? O Janones está aproveitando a matéria-prima que o Bolsonaro forneceu para ridicularizar o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Ele é craque nisso, ele faz isso muito bem, às vezes até com mais maestria do que o próprio bolsonarismo, que tem aí a militância digital, né? E, como diz a Mônica, hoje, a 2026 é um ponto longínquo na folhinha, né, no calendário, mas o desgaste do Bolsonaro é tarefa para ontem, né? Então o Janones está fazendo disso, está cuidando dessa tarefa imediata. Lá na frente ele vê a ironia que vai usar, mas agora interessa desgastar o Bolsonaro e o bolsonarismo e aproveitando a matéria-prima que eles mesmos forneceram, né, Fabio? Bom, e já que a gente já falou dos comunistas do PL, aí eu não sei, eu vou deixar para vocês falarem sobre os apoiadores de Lula que votaram ou não votaram, né, na reforma da Previdência. Estou falando de três deputados federais do PSOL, da reforma tributária. Estou falando toda hora reforma da Previdência, reforma tributária. Olha só, Sâmia Bonfim, Glauber Braga e Fernanda não votaram, ficaram lá na abstenção. E aqui o Glauber Braga, deputado federal, ele diz o seguinte, ó, Federação dos Bancos, Fiesp, Kim, Kataguiri, Rosângela Moro, bancada do agronegócio, bancada fundamentalista, Amoedo, Lira, Cláudio Castro, Zema, tenho que ficar ao lado deles elogiando a reforma tributária? Pergunta ele. Vou não, é o que escreveu o Glauber Braga, mas no final acabou não votando contra. Ele não votou, né? Não votou. Foi abstenção. E na mesma linha foi a Sâmia Bonfim, esposa dele, né? E eles até justificaram, eles observaram que a reforma em questão deveria alterar a estrutura de cobrança de impostos sobre renda, os lucros e o patrimônio, e aí eles gostariam de algumas mudanças na reforma tributária. Bom, como é que vocês analisam aí essas abstenções de Sâmia, de Glauber, de Fernanda? Isso não atrapalhou, né? A reforma foi aprovada com ampla maioria, mas eles se posicionaram politicamente. É do jogo, né, ô Mônica? eu acho que é do jogo, o pessoal tem autonomia, né, relativa aí em relação ao governo, embora o Boulos tenha aqui se alinhar mais, porque tem um compromisso do PT de apoiá-lo aqui para a Prefeitura de São Paulo, tem um acordo, mas aí eu acho que a gente volta naquilo que eu falei no começo do programa, né, Fabiola? Eles têm uma certa razão aí nesse sentido, quer dizer, não foi uma reforma dos sonhos do Lula, o próprio Lula falou isso, mas era a reforma possível e o governo Lula é um governo de amplíssima aliança social, né? Quer dizer, aquela aliança com Simone Tebet, todos aqueles manifestos, todas aquelas pessoas que apoiaram na campanha eleitoral, aquilo representa alguma coisa, né? E o governo Lula está sim fazendo está sendo sim um governo de composição com o setor financeiro, composição com o setor empresarial, né? Trazendo todo mundo para dentro dessa cesta e sim fez uma reforma negociada, né? E apoiada por esses setores para daqui para frente poder ter tranquilidade para governar. Quer dizer, o Lula não poderia ter a posição da Sâmia e do Glauber, né? Olha, eu falei, vocês que se danem, vocês que se lixem. Não, ele está presidindo o Brasil, ele não tem força para fazer a reforma tributária dos sonhos dele, né? Ou o PT não tem essa força, o parlamento de fato é adverso ao governo, o governo não tem nenhuma maioria no parlamento, então tem que fazer essa composição, sim, né? Não tem outra saída. Agora, eles, como parlamentares, um voto, têm ali esse privilégio de poder firmar uma posição, né? Mas estando no governo é bem diferente. É um governo que assumiu em condições muito adversas, como eu disse, né? Não tem o Banco Central, não tem a opinião pública toda ao lado dele, tem uma opinião pública diversa, metade do país votou contra, de maneira muito firme, né? Contra o Lula. O Congresso, como eu disse, é mais adverso nessa gestão desse governo dele do que em governos anteriores do próprio Lula. Então ele tem que lidar com a realidade. A realidade é essa,
e ele está fazendo os acordos e os consensos possíveis. O PSOL firma ali alguns deputados posição, e é importante, até eu acho que tem aí, embora se eu fosse do PSOL e tivesse votado a favor, eu ia ficar bem chateada com esses 3 deputados, mas olhando assim de fora, também é importante que tenha algumas posições que se firmem, né? Algumas posições que elas sejam explicitadas que não é todo mundo que está de acordo com essa reforma. Agora, só lembrando que reforma de patrimônio, que afete renda e patrimônio, ainda vai ser enviada ao Congresso, né? Essa foi a primeira parte da reforma. E você,